Bom dia, os amigos e amigas. Ele só fala dentro e manda a gente levar um caderno e uma lapiseira para anotar. Estamos aqui na área comercial, irmão, da cidade de Bacabal. Ele leu Mateus. Ele leu. A partir de uma venda amparada pela lei de Deus. Nós vimos aí, irmão, as publicações aí. Depois da prisão do Maduro, está sendo divulgado aí o que ele desviou de riqueza. Isso aí é muito importante, irmão, para você ter uma base, o que essas autoridades, nossos políticos têm feito com o nosso povo. Tudo a serviço dessas falsas religiões gerenciadas pela Europa e pelos Estados Unidos. Por isso que esses países são ricos, irmão. Porque eles conseguem empobrecer o nosso povo, tirando tudo que nos pertence, imposto, tributo, e essas facções que ficam roubando o povo também desviam esse dinheiro para a Europa e para os Estados Unidos. Então, se as autoridades, eles fazem isso aí, irmão, imagine então os faccionados, esse dinheiro que é tirado ilegalmente de você. Imagine se essa cobrança de imposto, essa fiscalização que é feita sobre os nossos pertences aí, feita pelas batidas policiais aí. Imagine quanto dinheiro eles não arrecadam e que é enviado para os paraísos fiscais da Europa e dos Estados Unidos. Então isso aí pode acabar a partir de agora, irmão. Isso mesmo, de maneira legal. Você vai usar, você não vai usar força, você não vai protestar, não vai fazer mal para ninguém. Você vai usar somente a sabedoria de Deus, que é a formação dessa base com 3 pessoas, para estabelecer uma democracia aqui como nunca se viu. Para você ver, irmão, o efeito dessa democracia. Essa democracia que nós apresentamos, ela não se estabeleceu ainda aqui. Ela vai se estabelecer. Só o efeito dela está dando aí força de divulgação a tudo isso aí, irmão. Porque veja bem, a partir do momento que a Venezuela, que o presidente da Venezuela desviou tanto dinheiro aí do povo venezuelano, mostra o exemplo de que todos os países da América do Sul têm esse mesmo processo, têm essa mesma tendência de desviar, de usar as autoridades para desviar. E uma coisa importante, irmão, que a gente não pode responsabilizar os políticos ou as autoridades por isso não. Porque eles são obrigados a fazer esse joguinho aí. São obrigados, se eles não fazerem, eles vão presos até morto. Isso mesmo. E mais que isso, além deles serem obrigados a fazer esse jogo, eles são também obrigados a dizer, a não revelar o segredo, que esse desvio, que esse papel de roubar o dinheiro do povo, roubar os bens do povo brasileiro, é um projeto aí que vem do europeu e do americano. Ele não pode falar, justamente para não chegar à origem do problema e do mal que nos afeta. Então agora é possível você resolver isso aí. Vamos falar para você mais uma vez como será resolvido isso aí de maneira legal. Você vem para essa cidade aqui e nos ajuda a fazer essa base com 36 pessoas. Nós precisamos de 12 pessoas em cada lei. São 3 leis. Quando você fazer isso, você quebra a ditadura na área regimental, na área de regime. E aí, naturalmente, estabelece uma democracia como nunca se viu. Então, a quebra dessa ditadura na área regimental nos dá a capacidade aí, não somente de revelar tudo isso aí, mas de criar um regime novo, livre, democrático, onde os nossos direitos não serão tirados. Então, simplesmente isso, mano. O nosso direito, eles foram tirados. Como foi feita a tiragem desse direito? A implantação de uma ditadura aqui, de um regime linha dura, feita por meio dessas falsas religiões, Igreja Católica e Evangélica, através da origem dela, da ordem dela,
estabelecido aí somente dever na sua vida e você não tem direito, é um escravo. Os seus direitos foram transformados em deveres. Aí você vai mudar esse processo. Como assim? Você vai fazer essa base com 36 pessoas, as 12 pessoas que vão obedecer à lei dos políticos, por exemplo, eles vão identificar as regras que é imposto somente dever e transformar essa regra em direito. Isso mesmo, você vai mudar a regra, você vai editar aquela regra, aquilo que é dever vai ser transformado em direito. Essas 12 pessoas que vão obedecer à lei corruptível dos políticos. Lembrando que esse direito que você vai transformar é só para quem formar a base, para as pessoas que compõem a base. Não é para todo mundo não, irmão. Isso mesmo, só para as pessoas que compõem a base. Então esse direito, ele vai beneficiar somente essas pessoas. E aí, como se trata de um exemplo, de uma coisa que vai beneficiar as pessoas, vai fazer bem às pessoas, os próprios políticos vão tratar também de reduzir os deveres do povo, transformando ele em direito, por causa da concorrência nessa área. Para você ver, irmão, como a concorrência na área regimental, ela vai ser muito mais importante do que a concorrência que vai ser estabelecida na área financeira. Porque a lei que vai se estabelecer, que é a própria lei dos políticos, ela vai mudar a regra. E aí essa mudança de regra, ela não vai ser feita em Brasília, por Brasília. Ela vai ser feita por quem vai formar essa base. E a mudança dessas regras vai gerar uma concorrência com Brasília, porque os políticos não vão querer perder a popularidade deles. E para preservar a popularidade deles, eles vão ter que seguir o exemplo da edição da mudança dessa regra. Isso para beneficiar todo o povo. Aí aqueles direitos que foram tirados por europeu e por americano em função da ditadura estabelecida aqui, ele vai perder esse direito. Vai perder porque aí você vai se apossar dele, o que já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Você vai se apossar do seu direito, aquele direito que foi tirado por aquela regra imposta pelo regime ditador, pelo autoritarismo do europeu e do americano, que impôs uma regra para você ser obrigado a obedecer, porque não tinha outra lei, não tinha outra regra para contrariar isso aí. Agora tem, né? Agora tem, porque você ganhou o suporte da lei de Deus. Aí você vai mudar a regra da lei, daquelas regras que lhe penaliza, transformando ela em direito. E naturalmente, esse direito que era tirado seu de forma sorrateira, de forma perversa, ele não vai ser tirado mais, ele vai ser preservado, e a preservação desse direito vai garantir a restituição de todos os seus direitos, né? Que foi tirado, a qual transformaram em deveres. Para você ver, irmão, como a ditadura, porque a ditadura é um regime autoritário, irmão, que a única pessoa dá ordem e pronto. Essa é a ditadura. Então a ditadura que opera no mundo, através do gerenciamento da Europa e dos Estados Unidos, feito pelas falsas religiões, Igreja Católica e Evangélica, comanda tudo, e eles estabelecem a regra que eles querem, sempre no objetivo de tirar os seus direitos, estabelecendo somente dever, né? E uma outra coisa que não deve ser aceita, inclusive agora nessa época de eleição, para você que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, né? Porque as pessoas que recebem nossas notícias, irmão, eles são bem informados. Nunca você deve aceitar a tese de que a responsabilidade pela ditadura brasileira é responsabilizando os governos. Você não pode aceitar isso aí, porque isso aí eles fazem justamente para inocentar o gerenciamento dessas falsas religiões a partir da Europa e dos Estados Unidos, né? Então você deve não aceitar essa tese, irmão. Não aceitar mesmo, porque aí se você aceitar, por exemplo, a responsabilidade, aderindo a responsabilidade pela ditadura brasileira ao governo brasileiro, eles vão dar a opção para você de solucionar esse problema no voto. Você está entendendo? E aí, você vai votar na oposição e não vai resolver nada. Porque são personagens todos financiados pelo mesmo sistema, irmão. Todos já sabendo as regras do novo sistema, inclusive as regras que supostamente poderiam ser criados para impor mais dever para você, reduzindo os seus direitos. Então é muito importante, irmão, você não aceitar essas teses, porque eles vão lançar essa tese agora na época de eleição.
A responsabilidade é do governo, sendo que o governo é um laranja dos europeus, dos americanos, através da origem, da ordem dessas falsas religiões.